Convidar a amada igreja para se colocar de pé. Convidar o ministério de louvor para que possa tomar o seu devido posicionamento de guerra. Para que possamos mas darmos continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. E agradecendo a Ele pela semana que se passou e a semana que se inicia, por hoje ser o primeiro dia da semana, amanhã é o primeiro dia útil, mas hoje já se faz o primeiro dia da semana, amém? Que essa semana o Senhor possa nos conduzir debaixo da sua graça. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Não vou pregar, vou falar algumas coisas que o Senhor tem ministrado. E essas passagens, ela fala acerca de uma história que muitos de nós já conhecemos a respeito de Isaac, e fala a respeito dos poços que Abraão, na sua época, cavou, que os filisteus, ao decorrer dos anos do tempo, entulharam os poços. E chegou a data momentos que o Isaac, ele teve a oportunidade de estar dando continuidade àquilo que o Senhor, que o pai dele, havia deixado, mas porém estava entulhado. Gênesis 26, do versículo 15, vamos ler alguns versículos, mas como eu falei, eu não vou pregar, só vou falar algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu e vai ministrar ao teu coração para iniciarmos esse culto de adoração, amém? E diz assim: todos os poços que o servo de seu pai havia cavado na época de seu pai Abraão, e os filisteus o vinham entulhados e cobertos de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: é melhor que deixe esta terra, pois se tornaste mais poderoso do que nós. Isaac partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gera, onde se estabeleceu. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Todavia os pastores de Gera discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou esse poço de Seque, discussão, significado. Portanto, contentado por causa dele. Então, seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, desentenderam. E por isso chamou Sitna, inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua prosperidade, tua posteridade, e consideração ao meu servo Abraão.
E ali constituiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. E ali armou sua tenda. E os servos de Isaque escavaram outro poço. No versículo 32 diz: Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícia do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. 33, Isaque deu o nome de Seba, juramento. O poço que por esse motivo até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Como eu havia falado, a circunstância, a história que todos nós conhecemos, esses versículos vêm falando a respeito de desavença, a respeito de perseguição, a respeito de dificuldades. E vemos que a história de Isaque, com esses poços estolhados, muitas das vezes, com tantas advertências, Isaque não parou para lamentar. Ele não questiona o seu direito do poço. E ele não murmura. Ele faz ao contrário, ele simplesmente se posicionou. E é uma história que, se você ver, a história diz que ele colocou o mesmo nome nos postos que o pai dele já havia colocado. Só que o primeiro poço, ele trouxe contenda. O segundo poço, ele trouxe inimizade. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, esses poços têm surgido em nossas vidas. De contenda, às vezes de inimizade, às vezes de dificuldade. Mas a palavra diz que Isaque, ele não olhou para as circunstâncias. Ele simplesmente se posicionou. Ele olhou para o alvo. Ele sabia que ele tinha promessa na vida dele. E essa mesma promessa está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós não devemos parar os poços entulhados. Isaque, ele não se deteve pelos entulhos, pelas terras que estavam sobre o poço. Pelo contrário, ele voltou a cavar aqueles poços. Ele deu o nome, os mesmos nomes para aqueles poços. Mas porém ele não se deteve. Ele seguiu em frente. Ele viu que ali já havia contenda. Ele viu que ali havia inimizade por causa daqueles poços. Muitas vezes nas nossas vidas existem bloqueios, existem entulhos que nós precisamos remover para podermos caminhar. Nós temos que nos posicionar como Isaque fez e caminhar para aquilo que o Senhor colocou diante de nós. E a palavra diz que quando ele chegou lá na cidade de Berseba, ele também cavou ali um poço. E mais à frente os servos, naqueles dias os servos dele vieram e falaram: olha, nós achamos água. O que está faltando na minha vida e na sua vida é um posicionamento diante de Deus. É olharmos para aquela promessa que o Senhor fez para mim e para você, para podermos achar água, para podermos achar aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. Existe uma canção que diz sobre a marca da promessa que está sobre mim e sobre você, que nós possamos assim imaginar que Isaque, ele vinha talvez falando que ele tinha, só vou falar uma parte, mas que diz assim: tentaram destruir-me, zombaram da minha fé e até tramaram contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim?
a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Que eu e você possamos sair daqui nessa noite, não nos detendo pelos poços que estão entulhados, pelas dificuldades, para que nós possamos, assim como Isaac, olhar para Beceba, porque lá havia muita água. E o caminho que o Senhor tem trilhado para mim e para você diz que jorra água. E essa água ela vem direto do trono. Pai querido, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Senhor, tem todo o livre-arbítrio, Pai, para operar, para conduzir, Senhor, para tirar a cada entulho, para tirar as terras, Pai, que tem impedido muitas vezes de olharmos para as promessas que o Senhor tem feito para nós. Para olharmos, Senhor, para o alvo que é Cristo Jesus. Mas nessa noite a Tua palavra diz que nós não devemos nos deter pelos entulhos, mas que nós devemos seguir para Marcelo, para os meios onde há muitas águas, Pai. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar, venha moldar, venha nos capacitar, venha tirar, Pai, tudo aquilo que tem impedido do Teu agir, do Teu querer em nossas vidas. Que nós possamos nos posicionarmos em Ti, Pai. Que toda barreira, que toda obra do inferno, Pai, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Que cada coração, Pai, seja sedento, Senhor, para receber as Tuas promessas. E seja sedento, Senhor, para receber a manifestação do Senhor, Pai, para nós nessa hora. Que aqueles que estão, Pai, em casa, assistindo através, Pai, da transmissão, Senhor, possa ser atingido, possa ser alcançado, Pai, pela mesma graça, pelo mesmo poder, pela mesma autoridade do Senhor, que vai ser manifesta, Senhor, nessa noite aqui neste lugar. Que cada louvor, Pai, possa penetrar em nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e quebrar todos os anátemas, tirar, Pai, toda a divisão, Pai. Oh, Senhor, eu me levanto agora em nome de Jesus com todos os principados, com todos os demônios territoriais que vêm, Senhor, tentado impedir e realizar o Teu querer neste lugar. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos e declaramos, Senhor, oh, a manifestação do sobrenatural do Senhor neste lugar. Que vida, Senhor, possa sair daqui transformada. Que vida possa ser alcançada, Pai, pelo Teu Evangelho. Senhor, que a Tua graça e que a marca da Tua promessa, Senhor, esteja a cada dia mais em nossas vidas. Que nós possamos decretar que nós temos a marca da promessa. E que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir em nossas vidas. Se nós louvamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Igreja, dê louvor ao Senhor, adorem Ele, que é o único digno de louvor, de toda honra e todo louvor. Outro igual não há, todos os dias.
Ele. Agradecendo por essa oportunidade que Ele já nos dá de estar na tua casa. Você é privilegiado porque chegou aqui essa noite. Tu és santo, Senhor. Tu é o único digno de ser adorado nessa noite, Pai. Jesus, quero declarar teu nome. Você pode cantar junto conosco? Sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Como Jesus, Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia, o corão vai morar no céu. Quebrando os vícios dessa geração. Levaram a esperança e liberdade. Como Jesus, porque no nome de Jesus a cura, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Você pode declarar assim agora? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
é o Senhor. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7 e 8. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E outro, Deus pode fazer-os apoiar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundância em toda a tua boa obra. E queria que abrisse também em Gálatas 2:20. Diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que eu venho dizer por isso? Que nós não devemos pegar os dízimos e ofertas pelo que Deus pode fazer por nós, e sim pelo que Ele já fez por nós. Aleluia! Por isso que a gente tem que dar com gratidão e com alegria. Oremos. Senhor, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por todos que aqui estão e aqueles que ainda ouviram, Pai. Obrigado por mais uma vez a tua misericórdia por ter nos alcançado, Senhor. Senhor, abre as portas do trabalho para aqueles que não podem, Pai. Aqueles que querem contribuir com a tua casa, que querem honrar, Pai, porque nesse momento não tem como, Pai. Aqueles que estão honrando, Pai, faz multiplicar nas suas casas que não venham a obrigado por nós, Pai. Abençoa o restante do mundo, todos os envolvidos, Pai. É o que te peço, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Você que pode, contribua com alegria na casa do Senhor. Aleluia. Vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor. Aleluia. Jamais vou me calar, eu tenho chamado.
Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós temos o chamado do Evangelho anunciar. Olha a responsabilidade que o Senhor entrega nas nossas vidas, né? Amém. Quero glorificar os irmãos, os nossos visitantes. Aqui está a nossa irmã Juliana. Ela é convidada da nossa pastora Cris. Amém. Cadê a Juliana? Está escondidinha ali, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, viu? Sinta-se à vontade. Nós também está aqui uma família. É a segunda vez que eles estão conosco. Mas eu quero apresentar novamente, irmãos. É aquela família que está ali. Que Deus abençoe vocês. Sinta-se à vontade. Amém. Irmãos, e como é que a nossa igreja salva nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Podem sentar, beleza? Felizes mesmo, pois o Senhor tem nos dado a alegria de podermos estar mais uma vez na sua casa. Nós estamos cultuando ao nosso Deus. Quero saudar aqui aos visitantes, a família linda ali do lar, a Tânia, seu pequenino, a sua pequenina, irmãos. já crescido, está com o namorado. E o tempo passa, irmãos. O tempo passa. Bem-vindo à nova fase da vida de vocês, amém? A minha pequenina já cresceu, já namorou, já casou, está lá, né? Constituindo família e já está agora com mais um presente de Deus lá, né? Vindo, né? Então Deus abençoe vocês. A Juliana, cadê a Juliana? Ali, Deus abençoe. É a nossa vizinha lá do trabalho, da oficina lá do meu trabalho. Já falou que ia vir aqui um dia e veio. Graças a Deus abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Glória ao Senhor. Irmãos, estivemos ontem lá em Portimão, na reunião dos pastores do nosso ministério, na convocatória, né, que o pastor faz aos pastores que estão presidindo as igrejas. E o Senhor tem trazido, irmãos, algo maravilhoso neste ano, né? Como todos os anos, Deus tem acrescentado no nosso meio, Deus tem feito maravilhas. Temos, né, no nosso tema do nosso ano, aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Ivaldo. Estamos vivendo um tempo de restauração, onde o Senhor está trazendo a oportunidade de que venhamos a estar voltando a fundamentos sólidos, uma identidade firme, um povo de Deus, irmãos, que temos identidade,
a nossa identidade, filhos do Senhor, chamados, e resgatados das trevas para estarmos servindo ao Senhor. E assim Ele tem nos dado ferramentas, tem nos capacitado para maior ou melhor servir ao Senhor aqui nessa terra. E a ferramenta que nós temos também, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso, não cesse de amar a sua busca na palavra de Deus, de estar tendo o seu tempo de comunhão com Deus, de estar ouvindo a sua palavra. E como eu já falei hoje lá no entroncamento, no culto que nós tivemos lá hoje de manhã, você e eu, irmãos, não podemos estar esperando ouvir a palavra de Deus somente nas reuniões que viemos aqui na igreja. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias, buscar a sua palavra todos os dias e entender o propósito do Senhor, para que possamos então termos o nosso galardão, a esperança que já nos foi proposta. E o Senhor Jesus está esperando cada um de nós para nosso encontro, esse encontro da Igreja de Cristo com o nosso Senhor. Então espere mesmo ansioso no Senhor, mas enquanto aqui vivemos, utilize dessa arma, a ferramenta que Deus tem nos dado, a espada do Espírito. E através dessa palavra estaremos agora sendo ministrados, Pastor Tiago, e que você esteja atento, que você esteja mesmo este que está recebendo como semente a palavra do Senhor. Quero chamar antes as crianças para que venham à frente, nós estamos orando por elas. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Gênesis para estar fazendo essa oração. Abençoar esses pequeninos para que também, no formato deles, estarem ouvindo a palavra de Deus. Amém? Senhores irmãos, estenda a mão para cá. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida dessas crianças, Senhor, a qual não é o futuro da igreja, já são a igreja, Senhor, que está nesta casa, Senhor, te louvando, te adorando, e agora, Senhor, que estarão aprendendo a tua palavra. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, os seus pais, as suas casas, as suas famílias. Ó Deus, também, Senhor, as tuas servas que estarão ministrando sobre eles, ó Deus. Que venha a dar sabedoria, Senhor, e que essas crianças cresçam, Senhor, nos teus caminhos sem se desviar, e que os seus pais também estejam ensinando em casa o caminho, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração é também ferramenta. Então utilize da oração, a ferramenta para estar em contato com o Senhor. Vamos estar orando também pelo pastor Tiago, para que seja esta ferramenta de Deus para estarmos trazendo a palavra. Pai, usa mesmo, Senhor, a vida do teu filho com este instrumento, Senhor. A mão, o Senhor já trouxe a palavra ao seu coração e agora estará sendo, Pai, este vaso para que possamos receber, Pai, de bom grado e estarmos colocando em prática esses ensinamentos da tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos que toda distração, todo ladrão da palavra esteja sendo agora repreendido e que o Senhor, Pai, complete a tua boa obra em nós, em nome de Jesus. Primeiro, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, gente? Amém. Estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Agora sim, vocês estão bem. Abra a vossa Bíblia, por gentileza. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Você que pode, vamos ficar sobre os vossos pés. Mais um instantinho a gente já senta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Na minha vida
João capítulo 3. Irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos. É uma passagem até um pouco extensa, então eu vou ler aqui mais um pouco rapidamente, mas eu vou ler ela toda, porque sei que tem muitos irmãos que já conhecem, mas tem outros também que ainda não tiveram a experiência de conhecer esse texto. E esse texto, irmãos, ele tem que ficar bem enraizado no nosso coração e na nossa mente hoje, porque é uma virada de chave na nossa vida, irmãos, esse texto aqui. Quando nós lemos ele, algo em nós começa a ser transformado, começa a ser mudado. Nossos pensamentos, por muitas das vezes, mudam, né? Fazemos uma conversão da rota, na maioria das vezes. Então eu vou estar lendo aqui mais rapidamente, mas os irmãos tenham atenção para que a gente entenda tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Amém. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter lhe haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O 9, Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade, eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos vistos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Você está sentado, glória a Deus. Oh Jesus, que texto maravilhoso, irmãos. Que texto tão poderoso, ao qual está saltando os nossos olhos aqui nessa noite, irmãos. Na maioria das vezes, irmãos, quando nós citamos o Evangelho de João, e para mais precisamente o capítulo 3, nós lembramos logo daquele versículo que está ali no capítulo número 16. E por muitas das vezes citamos ele até de maneira isolada. Mas para que nós venhamos, irmãos, a entender um texto, entender o que a palavra quer falar conosco, nós precisamos ler alguns versículos posteriores e alguns anteriores para entender verdadeiramente o que é que Jesus quer falar conosco. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é composta por 66 livros. Ela possui 1.189 capítulos, 31.102 versículos, irmãos. Mas eu digo para vocês que se a Bíblia Sagrada se resumisse somente a um livro, e esse livro fosse um livro escrito pelo apóstolo João, ela já seria suficiente para levar o homem à salvação. E eu vou mais além: se a Bíblia ela fosse resumida somente até esse capítulo 3, também já seria suficiente, porque ela nos diz que nós precisamos nascer de novo. Nascer da água, mas também do Espírito. E eu vou ainda mais além, irmão. Se a Bíblia toda ela fosse resumida somente no versículo 16 desse mesmo capítulo, irmãos, seria suficiente para levar o homem à salvação. Porque diz, irmãos, um amor tão grande, um amor incalculável, um amor de uma maneira que aos nossos olhos e a nossa maneira, a nossa mente tão pequena
lógica humana é capaz de dimensionar. Ele deu o próprio Filho amado, que foi o nosso Salvador, que veio a essa terra, irmãos. Se entregou por amor a nós como propiciação dos nossos pecados e voltou para o seio do Pai. Não nos deixando órfãos, porque Ele nos deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. Oh, aleluia! A Bíblia Sagrada ela é tão maravilhosa, irmãos. Nós vemos que durante... a Bíblia ela foi escrita ali também por cerca de 40 autores, irmãos, em mais de 1500 anos. Mas ela é tão poderosa que ela é mais atual que o jornal que ainda vai ser escrito no dia de amanhã. Essa palavra foi escrita há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás, mas ela é atual para nossas vidas hoje. Quem aqui não sabe que é necessário que nós venhamos a nascer de novo, se nós quisermos ver o reino de Deus, se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos abandonar muitas coisas em nós que ainda nos aprisionam nessa terra. Nós estamos aqui em Portugal, nós estamos aqui nessa terra, tem irmãos de várias nacionalidades, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui só de passagem, a nossa vida é passageira. Nós não podemos nos apegar às coisas secundárias dessa terra, até coisas muitas das vezes palpáveis, que nós nos apegamos de uma maneira que aquilo às vezes se torna até um ídolo para nós. A gente precisa, irmãos, estar atento com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa mente, com o nosso coração, somente para o céu e para Jesus Cristo, irmãos, que é o autor e consumador das nossas vidas. Se a gente fitar os nossos olhos para com Ele, irmãos, nós não vamos estar mais nos embaraçando com as coisas aqui dessa terra. São coisas tão pequenas, irmãos, diante de um sacrifício que foi tão grande. Foi um sacrifício tão grande, foi um alto preço que foi pago, mas foi um preço por amor e que valeu a pena. Você pode dizer, mas como valeu a pena, pastor? Se eu sou falho, se eu sou pecador, valeu a pena, irmãos, porque Jesus ele tem algo muito maior nos esperando ainda lá na eternidade. Amém. Valeu a pena, irmãos, porque Ele não desistiu da sua vida. Faça uma retrospectiva rápida aí. Quem você era há 5 anos atrás? Quem você era há 10 anos atrás? Quem você era há 15 anos atrás? Quem você era? Tem muitos que já até tiveram o privilégio de nascer no Evangelho. Glória a Deus por isso. Eu não tive esse privilégio, mas até quem nasceu, irmãos, em berço evangélico, quem nasceu ali mesmo e já foi levado para a igreja, já foi apresentado, já conviveu em nosso meio de comunidade assim. Quantas das vezes também não já falhou na caminhada, irmãos? Mas valeu a pena permanecer firme, porque o Senhor não desistiu da tua vida. E Ele te deu uma nova oportunidade nessa noite de você nascer de novo. De você mudar suas práticas, de você, por muitas das vezes, mudar sua conduta, mudar algo dentro de ti, irmãos, para que nós possamos agradar ao Senhor verdadeiramente. Aleluia. Eu sei que você tem se esforçado, eu tenho me esforçado, mas Deus nos chama para algo mais profundo nessa noite. Deus te chama para uma experiência ainda maior, porque Ele quer ter intimidade mais forte e poderosa conosco. Ele quer se relacionar conosco todos os dias, sabe, Diogo? Jesus te chama para perto. Ele disse assim, vinde a mim. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos cansados. É o trabalho, é uma faculdade, são filhos, são tantas coisas que muitas das vezes querem nos distrair da presença do Senhor, irmãos. Mas Ele quer te abrir seus olhos nessa noite, abrir os seus ouvidos, moldar o teu coração, mudar a tua mente nessa noite para que você viva o extraordinário de Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Irmãos, o Evangelho, nesse livro de João aqui, irmãos, ele nos apresenta o Senhor, irmãos, como o verbo eterno, né? A palavra ela se fez carne e habitou ali no meio de nós. Apresenta o Senhor como o nosso Criador. Apresenta o Senhor como a vida e a luz. Apresenta o Senhor como a plena revelação do Pai para conosco. Mas Ele apresenta a Deus também como o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Ele levou, foi sobre Ele, irmãos. É maravilhoso você poder pensar nisso todas as vezes. Olha, tem alguém que me amou primeiro. Tem alguém que se entregou por mim primeiro. Talvez o mundo nem esteja te reconhecendo o seu valor nesse momento. Mas quando você olha para a cruz, irmãos, você vê que há esperança. Você vê que não foi em vão o sacrifício de Cristo. Porque hoje, por mais que você olhe assim, eu me considero até tão pequeno. Como Davi, eu sou o menorzinho ali da casa de Jessé, irmãos.
mas tem pessoas que já se espelham na sua vida hoje. Não experimente parar, irmãos, porque se você parar a caminhada hoje, muitos atrás de ti vão parar também. Você tem uma responsabilidade de conduzir outros também ao Evangelho e a conhecer esse Salvador que é Cristo. A responsabilidade não é somente dos pastores, não, irmão. A responsabilidade está no Mateus, está na Lorena, está na Samanta, está no seu Carlos, está em todos nós aqui. A responsabilidade não é só minha de falar de Cristo, irmãos. Você tem oportunidade, sim, todos os dias. Você pode dizer, pastor, mas eu ainda não tive a oportunidade de estar no altar, eu ainda não tive a oportunidade de ir na igreja poder pegar o microfone para falar desse amor. Ei, irmãos, isso aqui é tão pequeno. Você acha que Deus ele se limita a esse templo construído pelas mãos de um homem, irmãos? Você acha que Deus se limita a isso? Deus não se limita a isso, irmãos. Todos os dias quando você sai aí pela rua, quando você sobe essas escadas, você passa por essas portas tão lindas aqui, que ela até abre automático. Você tem uma oportunidade quando você encontra alguém na tua frente e Deus te direcionar, te der estratégia, fala desse amor que Ele já derramou na sua vida para outros também. Para que outras pessoas também possam conhecer, irmãos, e querer também servir a esse Deus que é tão maravilhoso. Quando nós servimos a Ele com prazer, irmãos, nada nos para. Às vezes nós chegamos aqui, irmãos, e o pastor teve até dizendo que sexta-feira, quando veio ministrar o estudo aqui da sexta-feira, ele chegou aqui com a cabeça explodindo, estava com o corpo enfermo. Mas ele veio por amor, veio falar, cumprir aquilo que o Senhor tinha te chamado. E durante o culto aqui ele foi curado, já não sentia mais dor. Foi para casa em paz. No outro dia ele conduziu 700 quilômetros, nós fomos para uma reunião, irmãos, e voltamos. Olha como Deus faz. Agora, se ele tivesse escolhido ficar em casa, podia ter sido curado também ou não, irmãos. Nós não sabemos. Deus também é um Deus de perto, Deus de longe. Se Ele quiser, Ele cura aqui, cura em casa, cura onde estiver. Mas se isso nos paralisar, irmão, de fazermos a vontade de Deus, quem vai perder somos nós. Sabe por quê? Me pergunta por quê, gente. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não depende da nossa vida para que a obra dele seja completa. É verdade. Nós é que precisamos dele, nós é que somos dependentes dele para sobreviver. Porque até o oxigênio que nós respiramos é o Senhor que nos dá de graça. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Olha que coisa impressionante e maravilhosa. Você não precisa pagar por nada disso. Na época do Covid teve muita gente que pagou, irmãos, pelo oxigênio. Para respirar isso que o Senhor te dá todas as manhãs de graça. Aleluia. Quando você acorda de manhã, que abre os seus olhos, irmãos, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus ou pegar no telemóvel. Comece o seu dia agradecendo, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, por mais um capítulo que você está escrevendo na minha história. E que nessa noite, que nesse dia eu possa te agradar, porque o Senhor foi misericordioso para comigo. Agradeça, irmão, pelas coisas que nós achamos tão pequenas. Agradeça porque o seu filho está com saúde hoje. Agradeça porque a tua esposa está com saúde. Agradeça porque você tem saúde. Porque o Senhor já te deu o dom da vida, irmãos. É motivo de sobra para você glorificar a Ele. Quantas das vezes nós perguntamos, irmãos, alguém tem algum milagre para contar? Alguém tem algum testemunho? Às vezes as pessoas dizem, hoje não. Hoje eu não tenho. Eu tenho todos os dias, irmãos. Se eu estou aqui hoje, é porque nós já vivemos um milagre nessa manhã. O Senhor nos acordou, aleluia. Estamos de pé, estamos aqui andando. Olha, se eu caminhar aqui, o Senhor mandou um comando para o meu cérebro. Eu mover um dedo, mexer um braço, primeiro o comando vem para aqui, irmãos. Depois ele distribui para o resto do corpo. Se não fosse o Senhor, essa máquina humana agora que não é tão perfeita, irmãos. É tão perfeita, um dedinho que você arranca já faz falta. Deus te fez perfeito, irmãos. Ainda que o mundo não te valorize, você é perfeito, porque você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Você é imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus poderoso, de um Deus que pode todas as coisas. Você tem motivo para glorificar Ele hoje? Deus é grande, irmãos. Deus é poderoso. A Bíblia, irmãos, ela registra diversos diálogos que foram tão importantes nesse tempo
qual Jesus passou aqui na terra, irmãos. O Senhor, ele dialogou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz assim: olha, agora você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você vai sair de perto da tua parentela, você vai para uma terra. Mas que terra, Senhor? Talvez ele poderia ter pensado, mas que terra? Vou sair daqui, aqui eu tenho posses, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho meus amigos, aqui está todo mundo que eu amo, que eu gosto, que está perto de mim. Para onde eu vou? Agora você vai para uma terra, mas só vai. No caminho eu ainda vou te mostrar. Esse homem é obediente à voz do Senhor, irmãos. O que é que Abraão se tornou? Nós conhecemos ele como o pai da fé. Esse homem foi um desbravador mesmo, ele foi, irmãos. Ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Aleluia. Quantas das vezes nós ouvimos, até nós ouvimos de maneira audível a voz do Senhor, irmãos. Ele brada no nosso ouvido. Testifica no nosso coração. Mas muitas das vezes nós ainda perguntamos: Deus, usa um irmão para falar comigo. Quando ele usa um, ele diz: Deus, usa mais um. Quando ele usa o segundo, ele diz: agora usa o terceiro só para confirmar, porque eu ainda estou em dúvida. Para com isso, gente. Se Deus falou, é porque Ele quer que você vá. Faça a vontade de Deus hoje. Aquele povo chegou em frente ao mar e ficou: e agora? E agora? Ei, só diga ao meu povo que marche. O resto é com Ele, irmãos. Você pode não estar vendo a solução hoje. Marche. O resto é com Deus. Aleluia. Você vai passar com os pés enxutos, porque Deus vai abrir o mar. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, e vai ser eternamente esse mesmo Deus. Oh, aleluia. Tem diversos diálogos que foram importantes na Bíblia. O Senhor se encontra com uma mulher samaritana ali no capítulo 4 desse mesmo livro, irmãos. E ela foi sincera com o Senhor: olha, eu já tive 5 maridos. Você foi sincera. E esse que você tem ainda não é seu também. Aleluia. Nós precisamos ser sinceros para com o Senhor, irmãos. O Senhor nos conhece. Lá no Salmo 139 diz que ainda antes que uma palavra saia da minha e da sua boca, Ele já sabe. O Senhor já sabe, irmãos. Diálogos decisivos, diálogos importantes, irmãos. Aquela mulher, ela não simplesmente ouviu a voz do Senhor, ela foi lá na cidade e trouxe outros também. Vem cá. Ela podia receber ali sozinha, ouvir, ter aquele encontro, aquela experiência com o Senhor, irmãos. Mas ela disse: não, eu vou buscar também, os outros precisam ver. O que é que nós estamos fazendo? Estou retendo somente para mim? Ou estou chamando outros também para conhecer esse Deus? Quando nós dizemos aqui: olha, lança semente, lança semente, lança semente, o resto é com Cristo. Faz isso, faz isso, faz isso, você vai viver mesmo aquilo que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Mas nesse texto aqui, meus irmãos, mais propriamente, nós encontramos um diálogo que é singular e único. Talvez foi o diálogo mais importante, irmãos, aqui da Bíblia. Porque nesse momento aqui o Senhor, ele encontra um líder religioso. Um líder religioso, ele vem até Jesus e descobre que ele ainda não tem vida. Ele era conhecedor das leis, irmãos, das 613 leis. Ele era conhecedor do Antigo Testamento, irmãos, como a gente costuma dizer, de cor e salteado. Conhecia a Bíblia de capa a capa, irmãos. Conhecia todas as coisas pertinentes àquele tempo, porque ele era um sacerdote, irmãos. Ele era do alto clero, era um fariseu, mas não era qualquer um. Ele era dos principais ali. Era um homem que era membro do Sinédrio, era um povo seleto. Eram poucos, cerca de 70 que faziam parte. Então eram poucos, era um homem que não era um homem qualquer. Era um homem que era dotado mesmo de conhecimento. Um homem que em comparação com os demais irmãos, com os demais judeus ali, era um homem que estava em destaque. Um homem que tinha influência, mas que ainda faltava. Era um homem que ainda era confuso. Era um homem que ainda faltava o nascimento verdadeiro. Aleluia. Muitas das vezes nós caminhamos na presença de Deus por 10, 15, 20, 30 anos e ainda não nascemos de novo. Ainda não nascemos de novo. Porque nós nos apegamos às coisas ainda dessa terra, irmãos. Durante o segmento aqui nós vamos ver um pouco mais a respeito a isso, irmãos.
Nicodemos é um exemplo de um homem aqui que ficou impressionado pelos sinais, irmãos, mas ainda não era um homem totalmente regenerado. Se você for ver aqui, irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 2, aqui no versículo 23, ele diz assim: ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, e ao ver milagres que ele fazia, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. Esse homem era um homem que conhecia, mas esse homem ainda lhe faltava algo, ele ainda não era totalmente regenerado. Aí, mas nós vamos conhecer um pouco mais de quem foi o Nicodemos, né? Como eu já disse, ele pertencia a um grupo religioso mais rigoroso ali da época, irmãos. Eles observavam a lei de maneira bem zelosa, bem criteriosa, e eram doutores da lei, defensores mesmo da tradição e moral daquele tempo. Não era, como eu disse, um homem qualquer, era dos principais ali, uma autoridade espiritual, um homem de referência, um homem de posses, um homem de influência, mestre em Israel. Até Jesus reconhece que ele é mestre lá no versículo 10, irmãos, no capítulo 3. Jesus disse assim: tu és mestre em Israel. O próprio Jesus reconhecia que aquele homem era mestre. Então não era um homem qualquer. Então, irmãos, para aquele homem, ainda assim, ele ainda não era nascido verdadeiramente do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai procurar, ele era um homem que ainda tinha algumas dúvidas, e no versículo 2 diz que ele vai procurar Jesus à noite. E eu perguntando ao texto assim, mas por que à noite? Né? Porque ele frisa bem esse horário assim. Podia ser qualquer horário, né? O Senhor passando, ele podia ir ter com o Senhor e tirar essas dúvidas, irmãos. Ele, como conhecedor das leis, irmãos, e de tudo do Antigo Testamento, ele conhecia a promessa messiânica, irmãos. Sabia que viria o Messias, que viria o Salvador, e eles todos ficavam na dúvida: e será que é esse? Será que é esse agora? As pessoas têm dito que é, dizem que não. Os fariseus o consideravam como um falso profeta, mas esse homem ainda existia uma dúvida nele: será que é ou que não é? Então ele vai procurar Jesus à noite, porque ele não queria perder, irmãos, talvez a sua imagem, talvez o seu status, por se associar a Jesus. Eu sou do alto escalão, já sei a pessoa, se eu vou procurar esse homem que é considerado pelos fariseus um falso profeta, o que é que vão pensar de mim? Eu vou sentar para ouvir o que esse homem que é considerado um falso profeta quer falar? Talvez eu vou perder o meu status, vou perder a minha posição, talvez vou ser atacado, talvez vou ser perseguido, posso perder essa posição que eu estou de destaque, membro seleto desse grupo lá do Sinédrio, irmãos. O Sinédrio era como se fosse um supremo tribunal ali dos judeus mesmo, não era de alto escalão. Então ele tinha medo talvez de procurar Jesus durante o dia e a multidão o visse. Então ele vai procurar Jesus à noite. Vai procurar o Senhor talvez onde ninguém pudesse ver. Irmãos, essa passagem aqui só é escrita no livro de João, né? Os 4 evangelhos, irmãos, os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, porque muitas das passagens, né, são repetidas, não totalmente repetidas, mas são contadas em Mateus, em Marcos e Lucas. Mas essa passagem aqui propriamente dita, ela só está inserida nesse livro de João. E então, irmãos, nós pensamos assim: se só João escreveu, irmãos, eu fiquei pensando, mas será que então quem contou a ele, ou João estava lá? A gente não tem essa informação de maneira concreta aqui, irmãos. Mas eu sei que foi de maneira sigilosa, porque ninguém presenciou. Aqui foi só Jesus e Nicodemos que estavam mesmo ali naquela conversa. Não sei se tinha mais alguma outra testemunha, mas só o João escreveu essa passagem mesmo aqui, propriamente dita. Ele procura o Senhor à noite, irmãos. Como eu disse, talvez tivesse até medo de ser visto ali. Sabia das promessas, irmãos, e tudo, mas estava confuso. João, frequentemente, irmãos, ele apresenta Jesus sendo luz, com um significado muito teológico aqui, irmãos. Lá em João, no capítulo 1, ainda no versículo 15, diz assim, olha: a luz resplandece nas trevas. No capítulo 8, no versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Olha como ele está apontando para Jesus o tempo todo como sendo a luz. Já lá no capítulo 12, no 46, diz: eu vim como a luz para o mundo. Sabe por que a gente está no culto de missões, irmãos? Sabe por que missões existem, irmãos? Porque o mundo ainda está em noite espiritual. O mundo ainda vive nas trevas. Quantas das vezes, irmãos,
irmãos, nós temos a opção de fazer o bem, e quando nós vemos, já estamos fazendo ali o mal, já não estamos fazendo aquilo que era necessário ser feito. Aleluia. O mundo jaz o maligno, irmãos. O mundo quer nos estragar todos os tempos. Mas se nós olharmos para a luz, irmão, nós vamos vencer. Aleluia. Jesus Cristo é a luz, irmãos. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a luz desse mundo, irmãos. Ninguém vai conseguir se aproximar do Pai se não for através de Cristo Jesus. Aleluia. Então missões existem porque o mundo ainda está em trevas. Nós precisamos alcançá-los. Nós precisamos buscar. Nós precisamos mesmo arregaçar as mangas e fazer a vontade de Cristo, porque esse é o nosso chamado, ide por todo mundo. Primeiro Ele traz para perto, depois o Senhor vem. Agora vai, prega o Evangelho a toda criatura. Se posiciona hoje, irmãos. Busca mesmo fazer a vontade do Senhor hoje. E ainda no versículo 2, irmãos, Nicodemos, ele começa reconhecendo algo em Cristo. Olha aqui na parte B, ele diz assim, olha. Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se não estiver com Deus. Ele até reconhece os sinais de Cristo, irmãos. Ele reconhece que Ele é mestre. Reconhece a grandeza desse Deus, irmãos. Mas olha que coisa impressionante, irmãos. Que ele está elogiando ali ao Senhor. Mas eu fico impressionado que Jesus, ele sabia que não tinha tempo a perder aqui nessa terra, irmãos. O ministério dele ia ser rápido, né? Como um foguete, irmãos. Bem rápido mesmo. Ele passou cerca de 3 anos aqui e deixou um legado eterno. Então ele não tinha tempo a perder. Enquanto o Nicodemos vinha exaltando as características de Jesus, mostrando quem ele era e o que ele faz, ninguém pode fazer esses milagres, tu és mestre. Jesus vai direto ao ponto, irmãos. Olha, ele diz aí, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, aleluia. Ele não, irmãos, ele não perde tempo. O Senhor ele não podia perder tempo. Quem quisesse acompanhar Jesus e as multidões que acompanhavam ele, irmão, tinha que o seguir. Era largar tudo e acompanhá-lo mesmo. Quando procurava ele em Jerusalém, ele estava em Betânia. Quando procurava em Betânia, ele já estava em outro lugar. E tinha que acompanhar Jesus, quem quisesse estar perto dele, irmãos. Era esquecer, negar as coisas desse mundo, renunciar mesmo à nossa carne. É isso que nós fazemos diariamente, temos que fazer diariamente, meus irmãos. É renunciar à nossa carne, matá-la mesmo, aleluia. Porque senão nós não vamos conseguir acompanhar, irmãos, o ritmo dele. Jesus não perdia tempo, irmãos. Enquanto Nicodemos ainda estava ali elogiando, a Bíblia diz no versículo 3 que respondeu-lhe Jesus, irmãos. Mas se você for olhar aqui o texto, irmãos, do versículo 2 para o 3, existe alguma pergunta aí? Como é que você responde a uma afirmação, né? O Senhor ele não estava respondendo uma pergunta, porque ali não era uma pergunta. Ele estava falando quem Jesus era, falando as características do que Jesus podia fazer. Então Jesus não se envaidece com aqueles elogios ali não, ao qual ele estava fazendo. Ele vai direto ao ponto, em verdade vos digo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sabe por quê, irmãos? Nicodemos foi à noite a procurar Jesus, mas o Senhor já sabia qual era a real intenção do coração daquele homem. O Senhor não ficou ali, ele poderia esperar que o Senhor falasse também, eu também sei quem você é, Nicodemos. Você é mestre em Israel. Você é do alto clero, você pertence ao sinédrio. Um diálogo talvez fosse acontecer dessa maneira, mas o Senhor corta logo pela raiz, irmãos. Nicodemos chega elogiando, o Senhor corta logo. Olha, na verdade eu digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Irmãos, na presença do Senhor não tem como a gente usar máscara, porque Ele nos conhece. Na presença do Senhor, irmão, não tem como. Eu posso por muitas das vezes, conseguir enganar o meu pastor, conseguir enganar o irmão, conseguir enganar o chefe do trabalho, conseguir enganar qualquer pessoa, mas Deus a gente não consegue. Na presença do Senhor a gente tem que se despedir de tudo, irmãos. Se despedir de tudo aquilo que nos aprisiona ainda desse mundo. Ele nos conhece, irmãos. Foi Ele que nos formou desde o ventre da nossa mãe, então não vale a pena perder tempo com elogios.
Não vale a pena perder tempo querendo exaltar e orar com palavras bonitas, com palavras eloquentes. O Senhor sabe qual é a real intenção do seu coração. O Senhor sabia a real intenção do coração de Nicodemos ali. Nicodemos não procurou Jesus para elogiar, para dizer quem ele era. Não, ele queria mesmo tirar dúvidas a qual aquele homem tinha. Será que esse homem realmente é o Messias? Será que é? Será que ele está falando a verdade? Ou são os fariseus que estão corretos em declará-lo como um falso profeta? Aquele homem estava confuso, irmãos. Fazia parte, conhecia muitas coisas, mas ainda estava com a fé incompleta. Aleluia. Eu entendo com isso, irmãos, que muitas das vezes nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos falar bonito, nós podemos ter posição, nós podemos ter carteirinha, nós podemos ter tantas coisas aqui desse mundo, irmão, mas se a gente não nascer de novo, nós não vamos ver o reino. Aleluia, é verdade. Você precisa nascer de novo se você quiser ter um encontro com Cristo Jesus. Se você quiser um dia ver Deus face a face. Nós não tivemos esse privilégio, irmão, mas eu acredito que não só eu, mas os irmãos também vão ter um privilégio um dia de vê-lo face a face. Aleluia. Então a gente precisa se despir totalmente das coisas que nos aprisionam aqui nesse mundo ainda, irmãos. Não é posição, não é status, não é nada. Não é o dom, porque o dom até pertence ao Senhor. Ele dá e Ele tira na hora que Ele quiser. Não se vai descer, irmãos, com nada aqui nesse mundo. De tudo aquilo que você faz, o quanto tem de Deus. Eu ouvi essa palavra ontem. O que você faz hoje, o quanto tem de Deus naquilo que você faz, irmãos. O quanto tem de Deus naquilo que eu estou fazendo diariamente. Porque eu só vou agradar Ele, irmão, se tiver 100% de Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmão, nos aprofundar ainda mais. Se você ora, ore mais um bocadinho. Se você lê a palavra de Deus, leia mais um bocadinho, irmãos. Busca mesmo se aproximar dele. Aleluia. Sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, irmãos. Porque o seu trabalho para o Senhor não vai ser em vão. Em Coríntios 15, 58, irmãos. Aleluia. Jesus responde a uma afirmação aqui, não foi uma pergunta. Como eu disse, ele sabia qual era a real intenção do coração de Nicodemos, irmãos. As missões, elas precisam anunciar, irmãos, que Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não faz uma melhoria qualquer. Ele não faz uma remodelaçãozinha de um telhado e deixa o piso por fazer. O Senhor, ele não conserta uma parede que muitas das vezes precisa ser arranjada, uma pilastra, e deixa uma escada por fazer. Não. O Senhor, o Evangelho, ele não é algo de fazer apenas melhorias. Jesus, quando entra em nossa vida, irmãos, ele faz uma regeneração por completo em nós. Quando ele entra verdadeiramente em nós, irmãos, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que enganava o próximo não engana mais. Aquele que cometia pecados não comete mais, irmãos. E até o crente, quando vai pecar, é de maneira diferente, sabe? Porque nós somos falhos e até pecadores, irmãos. No Antigo Testamento dizia que se o homem, propriamente deitasse com uma mulher que não era sua esposa, ele estava pecando. Já no Novo Testamento, ao qual nós estudamos ali no Sermão do Monte, só de você intentar, irmãos, só de você pensar, só de você cobiçar, você já pecou. Você já pecou. Então nós somos falhos e pecadores, nós somos frágeis mesmo. Mas nós temos um Deus que nos capacita nessa manhã. Para resistir à aparência do mal, fugir mesmo do diabo. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, estar posicionados em Cristo para que a gente possa alcançar a regeneração por completo na presença dele. O Senhor não faz obra pela metade, irmãos. O Senhor não faz obra pela metade. Se ainda nós estamos nos aperfeiçoando até o dia da vinda do Senhor, irmãos, continue dessa maneira. Continue buscando, olha, não cesse de vigiar. Orai, vigiai e orai. Não cesse de fazer isso. Quando você achar que está bem, irmãos. Quando você achar que está bem, caminhe mais um bocadinho ainda. Busque mais um pouco mais. Se esforce um pouco mais, irmãos. Não deixe que as coisas pequenas desse mundo possam te paralisar, não. Porque não é isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Aleluia. Ele quer fazer uma regeneração por completo em mim e em você também. Aleluia. Já aqui, irmãos, nos versículos seguintes, a partir do 4 aqui,
Olha que coisa impressionante aqui também, olha. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Olha, parece que eles estavam dialogando aqui, irmãos, mas estavam em contextos totalmente diferentes. Sabe por quê? Nicodemos, ele pensa de maneira biológica, né? De maneira física. Como é que pode um homem já velho voltar à barriga da mãe? Como é que pode? Jesus já responde a ele de maneira totalmente diferente. O Senhor responde a ele de maneira espiritual. Olha, no 5. Na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, esse não vai ver o reino de Deus. Olha, parece que eles estavam em contexto totalmente diferente. Um só conseguia visualizar as coisas daqui dessa terra, irmão, as coisas carnais, as coisas realmente palpáveis, biológicas. O Senhor está em outra atmosfera, uma atmosfera espiritual. Que nós possamos, irmãos, tentar compreender aquilo que Deus tem para nossas vidas, irmão. Nascer de novo, olha que coisa incrível. Nascer de novo, irmãos, ela é uma proposta que é impossível à mente humana, né? Nascer propriamente fisicamente. Mas não é tentadora, irmãos. Não é uma proposta que é tentadora. Você precisa nascer de novo. Quem aqui não já desejou nascer de novo, irmãos? Quem aqui não já cometeu falhas na sua vida? Quem aqui não já passou por tanta luta, por tanta adversidade e que talvez não pensou assim: talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito de outra maneira. Talvez se eu pudesse voltar realmente, propriamente para o ventre da minha mãe e nascer de novo, eu teria construído a minha história de outra maneira, irmão. Mas o tempo ele não volta. O tempo ele não volta. Biologicamente, irmãos, e humanamente, realmente é impossível fazer isso. Voltar no tempo, reescrever a nossa história, refazer algumas escolhas. Nós somos frutos de uma escolha diária, irmãos. Aquilo que nós somos hoje só é fruto das nossas escolhas passadas. O que nós estamos colhendo hoje, irmãos, é fruto de um plantio que nós fizemos outrora, fizemos anteriormente. Tudo aquilo que nós venhamos a colher, irmãos, não é na mesma estação a qual nós plantamos. A gente planta hoje, depois tem o trabalho de preparar a terra, regar, né, plantar ali a sementinha, mas a colheita não vem no mesmo momento ali, né? É um processo, é uma caminhada. É uma caminhada com Cristo, uma caminhada de perseverança. Talvez você olhe para o seu redor e diz: eu vejo tanta adversidade, eu vejo tanta luta, minha vontade era só parar, era só nascer de novo, era só mesmo sumir, desaparecer desse mundo. Por muitas das vezes tem pessoas que pensam assim. Irmãos, todas essas pessoas que até tiram a sua vida, irmãos, o desejo delas não é morrer, irmãos. Verdadeiramente o desejo de quem comete essa prática não é morrer. Ali é um pedido de socorro. Um pedido de socorro, só que essa pessoa não teve força para falar. E quem esteve ao redor, por muitas das vezes, não teve discernimento para identificar, para ajudar aquela pessoa, porque ninguém quer, irmãos. Ninguém quer isso. É um pedido de socorro, na maioria das vezes. Nós precisamos nascer verdadeiramente da água e do Espírito, se nós quisermos entrar no reino de Deus, irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez você vai ficar um pouco espantado aqui, irmãos. E se eu te disser que é possível você nascer de novo? Vocês acreditariam? Fisicamente, irmãos, na carne realmente não é possível. Mas você pode nascer novamente do Espírito. Amém. O batismo, irmãos, é quando o homem morre ali, aquela carne pecadora, aquele homem, o velho homem realmente morre. O tanque batismal, irmãos, ele se transforma numa cova ali quando você está descendo. E o pastor que está te batizando ali, irmãos, é como se fosse um coveiro, ele está lhe enterrando. Mas a mesma cova, irmão, naquele tanque batismal, quando você sobe, aleluia, ela passa a ser um ventre materno e o pastor passa a ser um parteiro, aleluia. Oh, aleluia. É possível sim, irmão, nascer de novo. É possível sim nascer de novo da água e do Espírito do Senhor. Você, irmãos, talvez andou por um caminho mau até aqui. Talvez você andou cometendo algumas práticas que desagradou a Deus até aqui. Mas eu venho trazer uma palavra de ânimo para a sua vida nessa noite. É possível você nascer de novo e entrar no reino de Deus. É possível. É
1 Coríntios, irmãos, no capítulo 2, 14, diz assim, ó, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Aos olhos do homem, irmãos, natural, ele não vai entender mesmo isso. Vai achar como? Mas isso não é possível. Ele não aceita as coisas espirituais mesmo, irmãos. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, irmãos. Mas para nós que conhecemos esse Deus tão poderoso, ela é poder de Deus. A cruz é poder, irmãos, não é fim. A cruz não é o fim. A cruz é o começo de uma nova vida. O que faltava Jesus vencer era só a morte. Ele venceu na cruz e foi por amor a cada um de nós. Foi por amor à tua vida. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 8, irmão, diz aqui que o vento sopra onde quer, tu até ouves o som, mas não sabe de onde ele vem, irmãos. Nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento aqui, irmãos, está sendo comparado, o Espírito está sendo comparado ao vento. Quais são as características do vento a qual nós conhecemos, né, irmãos? Você consegue ver o vento? O vento você consegue controlar? Você consegue tocar? Tem pessoas que até queriam estocar o vento, né, irmão? Lá, não sei se vocês conhecem a história, mas tinha um projeto aí que era para estocar o vento. Misericórdia. Mas o vento, irmãos, ele é poderoso. Ele é forte. Ele é invisível. Ele é incontrolável. Você não consegue vê-lo, irmãos. Mas você consegue sentir os seus efeitos ou não? O Espírito de Deus, irmãos, é a mesma coisa. Espírito Santo. Você não consegue vê-lo. Mas eu tenho certeza que você tem tido experiências diárias com ele e sentido o toque dele todos os dias na sua vida. Sentido, irmãos, quando você precisa de um abraço e quando ninguém chega perto de ti, quando você está orando ali, você sente aquele Espírito te abraçar, aquecer o teu corpo. Pode estar o frio que for, irmãos. O frio aqui de Portugal e você sente um calor ali no seu corpo, aleluia. Isso é o Espírito Santo te abraçando ali. É possível, irmão, você nascer de novo. É possível você recomeçar. É possível você renunciar a essas práticas antigas que ainda te aprisionam. É possível, irmãos, você desinstalar aquele aplicativo do seu telemóvel, irmãos, que tem te levado a pecar. É possível ainda, irmãos. É possível. Aleluia. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade nessa noite. Nós não podemos sentir, nós não podemos ver, irmãos, mas nós podemos sentir o Espírito Santo diariamente. Se você estiver sensível a Ele, irmãos, se você buscar, Ele não te abandona. Porque o Senhor deixou, aqui nesse mesmo livro de João, no capítulo 14, diz que deixou Ele como nosso consolador, irmãos. Mas não foi somente hoje, foi para sempre. Foi para sempre, aleluia. É até a consumação dos séculos, irmãos. Ele está do nosso lado, Ele quer caminhar contigo. Olha, chega na tua casa e faz assim, o pastor às vezes parece que fala umas coisas malucas. Olha, chega lá na tua casa e diz assim, olha, hoje eu vou sentar para jantar. Espírito Santo, senta aqui nessa cadeira comigo. Eu vou tomar café de manhã, Espírito Santo, senta aqui comigo. Eu vou almoçar, Espírito Santo, senta aqui comigo. Mas não se afasta da minha casa. Aleluia. O salmista, irmãos, lá no Salmo 51 diz assim, olha, pode me tirar o cetro, pode me tirar a coroa, pode me tirar a riqueza, pode me tirar as coisas desse mundo. Só não me tira, Senhor, da tua presença. Aleluia. Só não me tira a tua presença. Não há nada nesse mundo que possa ser capaz de comprá-la, irmãos. A presença do Senhor, irmãos, é algo impagável e ela é de graça para a tua vida todos os dias. Se você buscar, se você quiser se aproximar dele, ele está assim, olha, filho, venha, filho, venha, filho, venha, eu estou de braços abertos para ti. Glória Oh, a Deus. aleluia. Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. As evidências, irmãos, aí você pode perguntar assim, pastor, mas como é que eu sei quando eu sou nascido novamente? Quais são as evidências que comprovam ali um novo nascimento, irmãos? Agora eu vou pedir para a mídia me ajudar ali rapidinho, eu vou falar alguns textos aqui. Se você puder me ajudar aqui. Esse primeiro
É 1 João, capítulo 4, no versículo 7. Uma das evidências do novo nascimento é o amor de Deus para conosco. Olha, 1 João, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece. Aleluia. Uma das evidências de que nós nascemos de novo, irmãos, de que nós tivemos um novo nascimento, é quando nós nos espelhamos nesse amor de Deus. Outra evidência, irmãos, no mesmo 1 João, capítulo 3, 9. A nossa vitória progressiva sobre o pecado. Pois assim, aquele que é nascido de Deus, olha lá que ele diz, olha, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Nós viemos, irmãos, até de uma raiz pecaminosa. O primeiro Adão, irmãos, ele pecou. É uma natureza caída. Mas olha, a nossa semente, irmãos, o Senhor já se entregou por nós. Ele refez uma nova aliança entre o homem e Deus. A nossa semente, olha, permanece nele e não pode pecar porque é nascida de Deus. Uma outra característica é essa, irmãos, a nossa vitória progressiva sobre o pecado. Você diz, eu até pequei hoje. O Espírito Santo me alertou sobre o meu pecado. Eu me arrependi, deixei as práticas e alcancei a misericórdia de Deus. É assim, irmão, é assim, irmãos. Você peca, nós somos falhos. Mas se nós nos arrependermos e deixarmos de lado essas práticas, nós alcançamos a misericórdia dele. É uma vitória progressiva do pecado. Eu acredito que amanhã você já não peca mais daquela forma, porque você já venceu, já passou aquela etapa. É uma vitória progressiva e diária. É lutar contra a nossa carne mesmo, diariamente, e vencê-la, aleluia. Outra evidência de que você nasceu de novo, irmãos, é o desejo pela palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o 2. Olha. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Você só vai crescer, irmão, se você buscar a palavra de Deus. Você só vai, irmãos, viver a vontade dele se você buscar verdadeiramente ao Senhor. Quer crescer em Cristo, quer deixar de ser bebê, quer deixar de tomar leite, comer arroz com feijão, começar a comer cuscuz, começar a comer uma comida sólida, irmãos. Busque a palavra, se alimente da palavra, porque ela é o pão da vida. Aleluia. É o pão da vida, irmãos. Quando você come desse pão, você não tem mais fome. Quando você bebe dessa água, você não volta a ter sede, aleluia. E é só nele. É só nele, irmãos. O direcionamento é sempre para ele. Sim. Quando nós nascemos de novo, irmão, nós passamos a ter uma sensibilidade espiritual maior. Você consegue, irmãos, captar quando você está sujeito ali a pecado. Quando sua carne está querendo fraquejar, irmão, você sente quando você está sensível espiritualmente. Você sente que você está fraquejando e você não, quando está sentindo dessa forma, irmãos, não escolha passar por isso sozinho. Não escolha passar por isso sozinho. A Bíblia diz, comunicar, irmãos, suas necessidades aos santos. Busque ajuda, irmãos. Quando você sentir que está espiritualmente um pouco mais fraco, está sentindo que esse país, por muitas das vezes, está nos esfriando, aqui parece que tem esse poder, uma atmosfera bem complicada, irmãos. Mas esse país pertence a Deus também, tem muitas coisas que nos atraem para estarmos aí no mundo, irmãos. Quantos pratos de lentilha é nos oferecidos diariamente? Quantas propostas do maligno são postas em nossa mesa diariamente, irmãos? Talvez com um dom maravilhoso que você tem, você recebe proposta para ganhar rios de dinheiro. Mas o que adianta, irmão, você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua salvação? O irmão Diogo compartilhou aqui um tempo atrás, irmãos, que ele já teve até proposta para tocar em bandas seculares, em bandas do mundo e ganhar muito dinheiro, irmão. Mas esse homem, ele resolveu renunciar a essas coisas e viver a vontade de Deus para a vida dele. Está aqui tocando numa igreja que há muitos, aos nossos olhos humanos, é uma igreja pequena. É uma igreja pequena. Mas vale a pena, irmãos, porque o Deus recompensa todo o nosso esforço. O Senhor recompensa quando nós nos aproximamos dele. Irmão, você vive o extraordinário dele. Experimenta hoje, irmãos. Aleluia. Experimenta hoje. É possível nascer de novo. É possível dar frutos. E é possível viver naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Glória a Deus.
no versículo 9, já vou avançar mais um bocado. No versículo 9 diz assim: Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser essas coisas? E Jesus lhe disse: olha, tu és mestre em Israel e não entende dessas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos aquilo que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas e não credes, como creeis se eu vos falar das coisas celestiais, irmãos? Como vai crer se nós falarmos das coisas celestiais? E ainda seguindo aqui, irmãos, olha. Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu, que foi o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aqui, irmãos, o Senhor, através da palavra, através de João aqui na palavra, ele está fazendo uma conexão a um texto lá escrito no livro de Números, irmãos, no capítulo 21, a partir do verso 4 ao 9. Ele está fazendo uma ligação onde ali o povo, irmãos, murmurou, o povo falou contra Deus, falou contra Moisés. Aquele povo, irmãos, aquele povo ele foi ferido. O Senhor então envia serpentes ali abrasadoras, morde aquele povo ali, irmãos, no deserto. Muitos deles até morreram, irmãos. Aquele povo murmurou contra o Senhor. Mas, irmãos, aquele povo se arrepende, vai ter com Moisés, irmãos. E Moisés ora ao Senhor, e o Senhor dá umas coordenadas. Olha, Moisés, prepara aí agora uma serpente de bronze e levanta com uma haste assim, olha. Porque todo aquele que for mordido, se olhar para essa serpente de bronze, irmãos, ele vai viver. Assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. E ele foi levantado aqui na cruz do Calvário. Quem olha para essa cruz não morre. Você pode estar sendo mordido pelas coisas desse mundo, mordido pelo pecado, mas se você olhar para a cruz, você vai ver que ainda há solução. Você vai ver que ainda há solução para a tua vida, aleluia. O que importa é que o Filho do Homem seja levantado, aleluia. A glória não é para mim, a glória não é para o Diogo, a glória não é para nenhum de nós aqui. Importa é que o Filho do Homem seja levantado. Amém, Jesus. Hoje foi falado até ali, irmãos, e calhou bem com a ministração, foi falado aqui no curso de obreiros, que o João Batista, irmãos, ele veio na frente preparando o caminho para o Senhor, veio batizando para arrependimento, batizando para o lado, batizou até o próprio Jesus. E depois, irmãos, Jesus começou a criar também o grupinho dele, já começava a ter alguns discípulos, e chegaram para João e disseram, olha, já tem outro aí batizando também, aleluia. O que é que João diz, irmãos? O que é que João diz, irmãos? O que importa, irmãos, é que eu diminua, aleluia. O que importa é que eu diminua, mas que ele seja levantado, que ele cresça, que ele apareça, que ele resplandeça, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. É ele, tudo é para ele, tudo é por ele, todas essas coisas foram feitas pela mão dele, aleluia. Importa que ele cresça, importa que ele apareça, importa, irmãos, é que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia, meu Importa que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas diariamente. O que você tem feito isso hoje, irmãos, o quanto de Deus tem isso aí que você está fazendo, se na sua profissão, se na sua vida pessoal, o quanto de Deus está inserido na sua vida, o quanto de Deus está inserido lá na sua casa, o quanto de Deus está inserido na vida dos teus filhos. Porque é responsabilidade nossa, e um dia nós vamos responder por tudo isso. Um dia nós vamos prestar contas por tudo isso. O povo se arrependeu, irmãos, e conseguiu a misericórdia do Senhor ali. Mas aqui Jesus aplica a si mesmo, irmãos. Olha, importa é que o Filho do Homem seja levantado. A única cura, irmãos, para esse mundo é a cruz. A única cura para um mundo, irmãos, que está corrompido, para um mundo que está aos olhos de muitos talvez até perdido, irmãos. Olha esse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Essa semana tem muita gente aí brincando numa festa pagã, irmãos. E quantas coisas pecaminosas acontecem naquele meio ali. A cura para aquilo ali ainda existe, irmãos. A cura para aquelas pessoas ainda existe. A cura para essas práticas pagãs ainda existe, irmãos. E a cura está aqui atrás de mim, nessa cruz, aleluia.
Porque nós servimos a um Deus que não está pregado nela. O nosso Deus vive. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus vive, irmão. Mas o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés da cruz. Aleluia. É o lugar mais alto que você vai alcançar, é aos pés dela. E quando nós estamos aos pés da cruz, irmãos, quando nós estamos alicerçados na rocha verdadeira que é Cristo Jesus, irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade dele e vivendo, irmãos, nós nascemos de novo. Mas é da água, aleluia, e é do Espírito. Porque um dia, irmãos, nós vamos ter esse privilégio